Feliz sábado a todos. Para mim é uma alegria muito grande e uma honra muito grande estar aqui novamente com a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. E para vocês que estão em casa aí nos assistindo, para os poucos presenciais, eu queria agradecer aqui aos poucos presenciais, porque sem vocês aqui presentes, esse momento do culto, do louvor, da adoração a Deus não aconteceria. Então a todos, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. E para vocês que estão em casa, aguardem um pouquinho mais. E breve, todos nós vamos estar aqui juntos, presencialmente, para honrar e engrandecer o nome de Deus. Amém? Bom, amados, no decorrer deste trimestre, a nossa Igreja da Cidade da Esperança, a cada sábado, está pregando um tema da doutrina fundamental, das 28 crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E hoje eu estou responsável para falar de um tema que é central, que é chave, que é a respeito do grande conflito. A respeito de um tema que mostra a guerra cósmica que há entre as trevas e a luz. E antes de abrir nossas Bíblias, eu queria pedir a você que fechasse os olhos aonde quer que esteja, para nós elevarmos uma oração aos céus. Oremos. Bondoso Deus e Pai que habita nos céus, nós te louvamos, te agradecemos, nós te somos gratos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Obrigado, Deus, por nesta manhã de sábado nós estarmos aqui para ouvirmos a tua voz, nós estarmos também em casa para ouvirmos a tua voz, e aonde quer que estejamos, que a tua voz ressoe ao nosso coração, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, e nós vamos aqui estudar da palavra de Deus e conhecer um pouco a respeito do grande conflito. Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 13. Mas antes de lermos, eu queria só fazer aqui trazer uma pequena explanação para adentrar dentro do nosso tema. Imagine você se nós tivéssemos condições de entrar em uma máquina do tempo, e se essa máquina do tempo nos transportasse aos dias da eternidade, se essa máquina do tempo fosse capaz de nos levar aos céus antes da queda do homem, antes da queda do anjo Lúcifer, antes da rebelião celestial, se nós chegássemos aos céus nesta máquina do tempo e fôssemos conversar com Deus e se perguntássemos para Deus, Deus, nos responde ou me responde, o que é beleza? Mostra a tua glória, mostra a tua santidade, mostra a tua riqueza, a tua sabedoria. E você sabe qual era a resposta de Deus para você? Você sabe qual a resposta Deus iria te dar? Deus iria apontar para o lado talvez e dizer, olha para Lúcifer. Aí está a beleza de Deus. Aí está a glória de Deus. Aí está a perfeição de Deus. Lúcifer era o aferidor de medidas. Agora vamos adentrar na mensagem. Capítulo 13 de Ezequiel, onde diz assim: Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e as esmeraldas. De ouro te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado. Foram eles preparados para ti. Dê uma paradinha no versículo 13. Aqui está falando que estava ele no Éden, jardim de Deus. Este Éden não faz uma alusão ao Éden terrestre. Aqui está se fazendo uma alusão ao Éden celestial. E era lá onde Lúcifer se encontrava. Lúcifer, portador de luz e fé, um querubim ungido, um anjo que Deus criou entre todos os seres animados e inanimados. Lúcifer era a perfeição. Lúcifer, ele abaixo da trindade, abaixo do trio celestial, ele era a autoridade dos céus. Era o anjo que dava nota dissonante para que todos os anjos entoassem louvores de glória a Deus. E a Bíblia diz que ele estava
repleto, revestido de pedras preciosas. Se você for analisar o nome de cada pedra preciosa que nós encontramos aqui, faz uma alusão ao peitoral que o sacerdote usava quando ele ministrava no santuário. O corbúnculo, o topázio, a ametista, o jaspe, a esmeralda, eram pedras que o sacerdote ministrava no santuário. E o mais interessante é que este lugar, o Éden, o jardim de Deus, é uma referência ao santuário celeste. Era ali que Lúcifer se encontrava. Era ali que Lúcifer representava aquele anjo cobridor sobre a arca da aliança no santuário celestial. Dá para você entender que foi ali que começou o coração de um anjo se encher de inveja, de orgulho. Agora, por quê Lúcifer sentiu inveja? Porque Lúcifer sentiu orgulho em seu coração? Simplesmente porque Deus nos céus, Ele pediu a todos os seres angelicais que prestasse reverência, homenagem, honra ao seu Filho, que também era Criador, Jesus Cristo, nos dias eternos. E todos os anjos, de maneira unânime, eles reverenciavam, eles obedeciam, eles adoravam ao Filho de Deus. Eles não negaram a mensagem do Senhor, o pedido do Deus, o Pai. Mas aquilo foi duro demais para Lúcifer. Como era que ele, um anjo onde todos os outros lhe rendiam também submissão ou respeito à sua ordem, como era que ele iria se prostrar perante o Filho de Deus? Um ser que, na mente de Lúcifer, ele considerava igual a ele. E foi naquele momento que começou a haver uma discórdia nos céus. E aquela discórdia nos céus fez com que Deus, ele convocasse todos os anjos, para que ali eles fossem se apresentar a Deus para mostrar o que estava acontecendo. E quando todos os anjos foram ali, mas antes desse episódio acontecer, Lúcifer já tinha disseminado na mente dos anjos que os princípios celestes eram duros demais para serem cumpridos, que os princípios que lá nos céus eram obedecidos à lei de Deus celestial, era impossível dos anjos serem felizes e ao mesmo tempo guardar os princípios de Deus. Então saiu difundindo na mente dos demais anjos a inveja, a mentira, a intriga. E muitos anjos aceitaram a ideologia de Lúcifer. E muitos anjos saíram das fileiras do eterno Deus para ir para o lado do anjo rebelde. E quando todos os anjos agora se apresentam perante Deus, ele diz para eles que todos têm que respeitar e reverenciar ao seu Filho. E a ordem do seu Filho é como fosse expressa pelo próprio Deus, por isso que todos deveriam serem submissos a ele. Mas Lúcifer, ele disse que ele não seria. Ele queria participar do conselho do trio celestial, os mistérios de Deus. Lúcifer queria estar presente e a Lúcifer não foi permitido. Agora, preste atenção, queridos, no que eu irei dizer agora. Você percebe que Lúcifer, ele não participava do conselho celestial, ele não participava do mistério de Deus, e ainda assim começou a agigantar-se nos céus, querendo tomar ou ocupar a posição do próprio Deus. Imagine agora você se Lúcifer fizesse parte do conselho de Deus. O seu orgulho, a sua arrogância, o seu egocentrismo seria muito maior. E não só o planeta Terra correria risco, mas todo o universo iria correr o risco de perder-se e ser dividido e sair da harmonia do Criador dos céus.
Interessante que o tempo vai passando e eu só dei introdução, leio um versículo apenas, mas vamos continuar para ver se dá tempo aos demais. Versículo 14: Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecia no monte santo de Deus e no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte santo de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda. Verso 17: E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. O querubim da guarda agora, nesta guerra que houve nos céus, uma guerra de ideia, de persuasão, ele foi expulso das cortes angelicais. E o interessante é que na expulsão de Lúcifer, na primeira expulsão de Lúcifer, queridos, essa é a primeira expulsão de Lúcifer dos céus, que depois vamos chegar na segunda expulsão. Na primeira expulsão de Lúcifer, a serva do Senhor, ela fala no seu livro Primeiros Escritos, página 190, Primeiros Escritos, página 39 e 40. A serva do Senhor diz que ela foi levada ao mundo, e este mundo era um mundo perfeito, e foi levada pelo anjo. Deus lhe deu vislumbre de um mundo perfeito, onde a relva era completamente verde, e ali os seres tinham um semblante majestoso, a simetria dele refletia a simetria de Jesus, e ela estava por ali, ficou encantada naquele mundo. E ao estar encantada naquele mundo, ela chegou para um dos moradores daquele lugar, e perguntou por que ali tudo era perfeito, porque ali tudo era belo. E aquele morador, falando para ela, respondeu que porque tudo era belo e tudo era perfeito, porque aqueles moradores daquele mundo criado por Deus, que estava em harmonia, a condição para a beleza, para a santidade, era fazer com que as pessoas que ali estavam vivesse em estrita obediência aos princípios de Deus. E ela disse que naquele lugar viu duas árvores, uma semelhante à árvore da vida e outra semelhante à árvore do conhecimento do bem e do mal. E o anjo que com ela estava passeando por aquele lugar disse: olha, se esses moradores comessem da árvore do conhecimento, eles cairiam, o planeta cairia em desolação. Então se entende a partir daí que Lúcifer, quando foi expulso dos céus, ele peregrinou em alguns mundos criados por Deus e habitado por seres santos, e que neste mundo também tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, mas que eles não comiam, não foram desobedientes. E quando Lúcifer chegou aqui na terra, a desobediência que aflorou. É isso que eu quero agora refletir com você, a partir de Gênesis capítulo 3, porque o tempo é contra nós. Gênesis capítulo 3, o momento em que mostra que o grande conflito que começou nos céus, agora parte para a terra. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 8, diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quando Deus criou o homem aqui na terra, a terra era perfeita, harmoniosa. Quando Deus pôs o homem no jardim do Éden, o jardim do Éden foi o presente de casamento aos nossos primeiros pais. E aquele homem, aquela mulher vivia plenamente feliz. Mas a felicidade que Deus deixa para o homem, ela é condicionada à obediência. E ali estava uma árvore belíssima, produzindo o fruto da árvore da vida, onde o homem, Adão e Eva, ele comeu constantemente do fruto da árvore da vida antes do pecado. Eis aí a explicação de alguns teólogos pelo qual a longevidade estava no ser humano. Por isso que mesmo depois da queda, os descendentes de Adão, eles viveram 900 anos, 800, 700 e gradativamente a idade deles foram reduzindo. Por quê? Porque uma vez que eles pecaram contra Deus, comendo do fruto do conhecimento, foram expulsos do jardim, e uma vez expulsos do jardim, encerrou o acesso a comer do fruto da árvore da vida.
Mas era plano agora de Lúcifer, para que o fruto da árvore da vida, eles continuassem a comer após o pecado. Seria um desastre. Deus, quando ele expulsou e pôs 12 querubins guardando o jardim, foi um ato de amor da parte de Deus. Porque Deus sabia que se eles comessem agora do fruto da árvore da vida, teriam se tornado eternos pecadores. Imagine você. Imagine você, o indivíduo com câncer, sentindo dores terríveis por toda a vida, e a dor nunca chegará ao fim. Imagine você, o indivíduo puxando de uma perna com uma gangrena, e a gangrena se tornando uma sepsemia, tomando conta de todo o corpo, o indivíduo sentindo dores insuportáveis, porém eternas, sem nunca cessar. Era o projeto de Lúcifer. Mas Deus, ao expulsar o homem do jardim e pôr ali 2 querubins, Deus estava mostrando que o amor dele era maior do que o desejo de ver com que o ser humano morresse, porque o pecado, ele traz a morte e faz separação entre nós e Deus. Mas já no jardim do Éden, queria que vocês acompanhassem o versículo 15, bem rápido, porque o tempo está voando. Versículo 15 do capítulo 3 diz assim, 15: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás ao calcanhar. Após o pecado do homem e da mulher, após eles fugirem de Deus, que sempre quando o homem peca, ele vai estar fugindo de Deus. Quando o homem ele peca de forma consciente, o seu subrefúgio é estar longe de Deus, mas Deus vai atrás do homem. Deus tenta buscar e resgatar o homem. E o homem tinha fugido de Deus, o homem tinha pecado, a beleza da criação estava agora se deteriorando. Os animais que viviam sempre em harmonia, criados por Deus, agora estavam de forma predatória, uns caçando os outros. Adão, quando ele olha para aquela árvore belíssima, e agora a árvore, a folha está secando e se desprendendo dos galhos, a folha está se soltando, caindo, e ele pega a folha no chão e olha para a folha seca. Ali era o simbolismo mais claro da morte que havia chegado à terra. Mas naquele momento, Deus, ao chegar no jardim do Éden, Adão não mais pôde falar com Deus, somente ouvir sua voz, não mais pôde ver a Deus, somente lhe ouvir. E a Deus, através do cordeiro, que é morto lá no Éden, as túnicas do cordeiro servem para aquecer e vestir Adão. Aí está o proto-evangelho. Aí está o primeiro evangelho de Deus para a raça humana, mostrando que o Cordeiro de Deus viria à terra um dia para resgatar o homem que havia pecado, para que todo aquele que nele, no Cordeiro de Deus, cresce, não morreria, mas iria viver eternamente. O proto-evangelho, o primeiro evangelho foi dado lá no Éden, e aqui o patriarca Moisés, quando ele diz, porém inimizade entre ti e a mulher, ele estava falando de uma profecia que haveria de acontecer, a mulher como símbolo da igreja de Deus, e Satanás como símbolo daquela serpente que enganou a Eva. A guerra, a inimizade, a divisão entre ambos estava agora preparado, profetizado. A serpente feriria a mulher, a igreja de Deus, no calcanhar. E este episódio aconteceu quando a serpente conseguiu atingir o descendente da mulher, Jesus Cristo, lá na cruz. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo e me assistindo aí da sua casa. É muito mais difícil você se perder do que você se salvar. É muito mais fácil você se salvar. Sabe por quê? Porque para te levar para a perdição está Satanás, o príncipe das trevas, e os seus anjos. Só. Agora, para você ser salvo, está os anjos de Deus, está o Espírito Santo de Deus, está o Filho de Deus, está o próprio Deus. Amém. Deus tem planos magníficos para você, mas para que os planos de Deus possam ser realizados na sua vida, você tem que se entregar para Ele. Você tem que deixar com que Ele seja o Senhor da sua vida. O proto-evangelho foi pregado lá no jardim do Éden. O filho da mulher haveria de nascer, a descendência da mulher haveria de nascer para morrer na cruz, Jesus Cristo, que viria na plenitude dos tempos. Mas o que eu quero aqui
explorar com vocês, queridos, é porque Adão, ele era o representante, quando Deus pôs Adão aqui, Adão era o representante legal deste mundo. E nos concílios celestes, quem deveria estar presente, participando dos concílios celestes, onde os filhos de Deus, de todos os mundos que não pecaram, se faria presente, quem deveria representar a terra seria quem? Adão. O primeiro Adão. Aquele homem com sua estatura colossal de, sei lá, aproximadamente 4 metros de altura. Era gigante. O que fez com que o ser humano regredisse no tamanho foi o pecado, foi comer do fruto proibido. Tanto regrediu em estatura como regrediu em idade. A longevidade Deus vai nos otorgar outra vez quando Ele voltar para buscar o seu povo. Mas uma vez que Adão perdeu a posterioridade, uma vez que Adão perdeu o privilégio de ser o representante legal deste mundo, por este mundo ter pecado, quem se considerava agora o príncipe deste mundo, quem se considerava agora como sendo o dono deste mundo era o próprio Lúcifer. Então, nos concílios celestiais, que era para Adão estar presente, quem era que estava? Lúcifer. É isso que relata Jó capítulo 1, quando diz que os filhos de Deus estavam ali no concílio celestial. Quem foi como representante da terra? Lúcifer. Quando a gente chega sobre a tentação de Cristo, lá em Lucas 4, diz que Lúcifer ele é o príncipe deste mundo. Lúcifer é aquele que usurpou de Adão e de Deus o planeta Terra. O representante legal agora, quem era? Lúcifer. E Lúcifer se apresentava onde? Nos céus. O interessante é que a serva do Senhor também fala no livro Parábolas de Jesus, página 190, quando ela traz a alusão a Lucas capítulo 15, versículo 3 a 7, falando da parábola da ovelha, e que diz que o bom pastor ele vai resgatar as ovelhas do Senhor. O bom pastor ele vai atrás da ovelha perdida, e de se 99 ovelhas, se das 100 ovelhas, uma se desgarrar, o bom pastor ele vai atrás. E ali ela traz uma referência de que aquela ovelha perdida não é apenas o ser humano. Aquela ovelha perdida é porque em meio à vastidão desse universo criado por Deus, o planeta Terra é como se fosse um átomo, é como se fosse uma partícula de poeira insignificante no meio da vastidão do universo. E o planeta Terra foi a ovelha que se desgarrou dos 100, da perfeição, das 100 ovelhas. O planeta Terra foi aquele planeta. Foi aquela ovelha que se desgarrou. E o Criador dos céus e da terra deixou as suas vestes reais, celestiais, deixou a sua glória, a sua adoração lá nos céus, para vir nascer aqui. Por isso que o Verbo se fez carne para habitar entre nós. E quando ele veio para cá, ele passou pela vergonha da cruz, o opróbrio da cruz. Ele teve que estar despido nu. Imagina você, o Filho de Deus, ou imagina você, o Criador da terra, nu, crucificado em uma cruz, para resgatar quem? A ovelha perdida. Para resgatar quem? O planeta Terra que se desgarrou do Senhor. Parábola de Jesus, página 190. Mas, queridos, o conflito cósmico, o grande conflito entre o bem e o mal, entre as trevas e a luz, agora estava não só nos céus, que foi o cenário onde começou, mas agora veio para a terra. E agora a morte estava na genética humana que se alastrava por todos os descendentes de Adão. E o objetivo de Deus era dar um basta. O universo todo contempla e assiste esse espetáculo que acontece entre as trevas e a luz. O bem e o mal. Cristo, Miguel e os seus anjos, e Lúcifer, o príncipe deste mundo, e os seus anjos. Deus era suficiente capaz de quando Lúcifer percou nos céus junto com seus anjos. Deus foi suficiente capaz, ele era suficiente capaz para desfazer as obras do inimigo ali mesmo. Deus poderia ter destruído Satanás de cara, lá nos céus, juntamente com ele e os seus anjos. Mas ele não fez. Sabe por quê? Porque a mentira, quando ela é contada muitas vezes, sabe o que é que acontece? Diz a teoria aí que a mentira, quando ela é contada muitas vezes, ela se torna uma verdade. A mentira que Lúcifer tinha usado para com os anjos lá nos céus,
de que Deus era ditador, de que Deus era tirano, de que a lei era impossível ser guardada. Se Deus tivesse destruído Lúcifer, essa mentira teria se tornado uma verdade. Então Deus preferiu deixar com que Lúcifer desse cabo do seu plano, para mostrar não só os anjos que ficaram ao lado de Deus, mas para mostrar a todos os seres criados por Deus em todo o universo, que o plano de Lúcifer não era o melhor. Mas para que isso pudesse ser revelado, era preciso que Lúcifer continuasse a existir. E qual foi o plano dele? Se rebelou contra o governo de Deus dos céus, foi expulso dos céus. Lúcifer fez na terra os nossos primeiros pais pecar e trazer a consequência da morte para todos os filhos de Deus. Qual era o plano de Lúcifer? Depois disso, uma geração antediluviana foi varrida da terra com as águas do dilúvio. Qual foi mais o plano de Lúcifer? Cidades feitas Sodoma e Gomorra antecipadamente receberam fogo e enxofre vindo dos céus. Qual foi o plano de Lúcifer? Não bastou tudo isso, fez com que o próprio Deus descesse à terra e Lúcifer, através dos seus assistentes humanos, o crucificasse, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E no decorrer de 6.000 anos de história deste mundo, no decorrer de 6.000 anos de existência do pecado na terra, tanto os seres celestiais, os anjos, como os seres dos mundos não caídos, têm certeza do que o que Lúcifer queria, o projeto de Lúcifer para a raça humana, para a raça criada por Deus, era o pior e não o melhor. Mas Lúcifer, queridos, ele nunca vai se apresentar para você ou para mim como realmente ele é, mau, cruel, funesto, perverso, sádico. Não. Ele sempre terá uma roupagem, uma blindagem de alegria, de beleza, porque o intuito dele é enganar. Por isso que a Bíblia diz que ele se apresenta e os seus ministros se apresentam como anjos de luz. Quando ele chegou para Cristo, lá na tentação de Mateus capítulo 4, ele não se apresentou como um anjo perverso, mau e cruel, se apresentou como um anjo de luz que tinha vindo para socorrer a Cristo. Quando ele chegou para Cristo, levou para a terceira tentação e disse: olha, todas as belezas deste mundo eu te dou, se tu de joelho prostrados me adorardes. Ele não ofereceu o que era pouco, ele não ofereceu o que era feio, ele ofereceu o que era muito, o que era belo. Você entende isso? É assim que ele se apresenta para você. É assim que ele se apresenta para mim. E agora, como representante da terra, nos concílios celestiais, quem era que se apresentava? Adão? Não. Lúcifer. O tempo já é contra mim. Eu queria agora ir com vocês para João capítulo 1. João capítulo 12. Evangelho de São João, capítulo 12. Que nós estamos caminhando para encerrar a nossa mensagem. João, capítulo 12, versículo 31. Jesus estava caminhando para a cruz. Jesus estava caminhando para a morte. E se o sacrifício de Jesus fosse perfeito, se Jesus vencesse as tentações do inimigo, sem precisar de usar os atributos divinos, os atributos dos céus, que ele tinha lá nos céus, Lúcifer, que dizia ser o representante legal deste mundo, iria perder de novo, ou perder não, que nunca foi dele, ele teria que devolver agora o mundo para o Senhor. E no versículo 31, João diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será o quê? Expulso. Por que Jesus falou essas palavras, queridos? Porque ele estava caminhando para a morte. Ele estava caminhando para resgatar a ovelha perdida, o planeta Terra, que havia saído do redil do Senhor. E agora, no livro de Apocalipse, nós vamos agora partir para a segunda expulsão de Satanás. Apocalipse, capítulo 12. Hoje existe uma unanimidade entre os teólogos, que aqui foi um segundo episódio. Então vamos lá, capítulo 12, versículo 7. Houve peleja nos céus, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou
no céu o lugar deles, e foi expulso dos céus quem? O dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele quem? Os seus anjos. Então ouviu uma grande voz dos céus, proclamando: agora sim veio a salvação, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Houve a peleja dos céus, Miguel e seus anjos pelejou contra quem? Contra o diabo e seus anjos. Miguel é o representante de guerra que Cristo usa na escatologia, quando ele está de frente com Satanás, quando ele está guerreando diretamente com o inimigo. O arcanjo Miguel, o chefe dos anjos Miguel, o líder Miguel. Você só encontrará a palavra Miguel na Bíblia em 4 versos. Primeiro, Apocalipse capítulo 12, você encontrará em Judas 9, quando Miguel estava diante de Cristo, quando Miguel, Cristo, estava diante de Satanás, lutando de forma ferrenha pelo corpo de Moisés. E você vai encontrar Miguel mais uma vez em Daniel capítulo 12, quando ele, no período do tempo de angústia, quando a porta da graça se fechar, Miguel se levantará do santuário celeste e agora vai descer para combater diretamente o inimigo em prol do seu povo na perseguição no tempo de angústia, lá em capítulo 12 de Daniel. Miguel agora estava pelejando com Satanás, aonde? Nos céus, mais uma vez. Essa foi a segunda expulsão. Meus irmãos, quando Cristo ele morreu, ele passou 40 dias na companhia dos seus apóstolos, dando os últimos detalhes, ensinando os últimos toques de como eles deveriam proceder para pregar o evangelho, para que o evangelho saísse das cercanias de Jerusalém e adentrasse, ou seja, partisse para os confins da terra. Foram 40 dias. Após Jesus ele pregar e ensinar, ele teve que ir fazer a sua ascensão aos céus. E quando Jesus fez a sua ascensão aos céus, no capítulo 1 de Atos mostra isso. Alguns estudiosos da Bíblia, ele diz que o capítulo 2 de Atos não era para ser o Pentecoste. O capítulo 2 de Atos era para estar na página. O capítulo 2 de Atos era para ser o capítulo 4 e 5 do Apocalipse, onde mostra a entronização de Cristo nos céus, que essa entronização aconteceu quando Cristo ele foi a ascensão aos céus. E quando ele foi a ascensão aos céus, meu irmão, o plano da redenção agora em definitivo estava consumado. Jesus venceu através da morte da cruz, amém? Jesus venceu o inimigo, e agora nos céus, depois que ele chega aqui entronizado o rei, aquele mundo que Satanás havia usurpado de Adão é devolvido para Cristo. E Satanás agora que está perante nós, acusando de dia e de noite, ele é expulso a não ter mais acesso aos céus, não só ele, mas os seus anjos. Quando? Após a ascensão de Cristo, quando ele volta para os céus, quando o plano da redenção é perfeito. E Satanás ele cai na terra para não ter mais acesso aos céus. E agora, meu irmão, ele sabe que pouco tempo lhe resta, porque a partir daí o tempo do fim começou, o cronômetro regressivo para chegar ao tempo do fim começou a ser marcado. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E neste grande conflito entre as trevas e a luz, entre Deus e os seus anjos querendo lhe salvar, e Satanás e os seus anjos querendo lhe destruir, você, eu, nós, somos os troféus. É por nós que eles estão lutando, que eles estão guerreando. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Nesta guerra cósmica entre as trevas e a luz, não existe neutralidade. Você não pode dizer que vai ficar em cima do muro porque não quer estar nem de um lado nem do outro. Saiba você que o muro foi construído por Satanás. E se você quiser ser neutro e ficar em cima do muro, obviamente você está do lado de Satanás, do príncipe das trevas. Porque Jesus falou, aqueles que comigo não juntam, ele espalha. Então se você não está do lado de Cristo, a neutralidade é o lado de Satanás. Você entende isso? Você percebe isso? Satanás foi derrotado na cruz. Satanás foi derrotado a primeira vez lá nos céus, quando foi expulso. E vocês lembram que eu falei logo no princípio lá de Ezequiel, capítulo 28, que aquelas pedras preciosas, eram as pedras que ele estava repleto, Satanás, e que
ele estava ministrando no santuário de Deus, ele estava no templo de Deus, ele emanava a luz de sua face, de seu semblante, pelo fato dele estar permanentemente junto com Deus. E a luz que emana de Deus refletia em Satanás. E o pecado começou onde? No santuário. No trono de Deus, no santuário celestial, foi onde começou o pecado. E alguns chegam para nós e dizem mesmo assim, olha, eu até entendo que o santuário terrestre ele fosse purificado porque devido ao sangue ser aspergido ali na cortina, o cheiro era fétido e precisava realmente ser purificado, mas o santuário dos céus, por que ser purificado? Se lá nos céus tudo é perfeição. Mas meu irmão, preste atenção no que eu vou falar para você agora. Quando você peca, quando eu peco, quando nós pecamos, os nossos pecados, eles são escritos, eles são catalogados nos registros celestes. Por isso que em 1844, o santuário passou por um processo de purificação. Por qual pecado? Pelos registros que estão lá catalogados, os pecados que estão registrados. Por isso que a partir de 1844 começa um período de juízo, começa um período do tempo do fim. Queridos, é triste a gente olhar para o mundo como se encontra hoje. Um simples vírus letal tem destruído e dizimado a vida de milhares de pessoas. Pessoas queridas, pessoas amigas, pessoas amadas têm morrido, têm ido a óbito. E a família nem ao menos pode fazer uma homenagem decente, porque o corpo tem que estar ali de uma forma mais restrita possível. Não pode ter aglomerações, isso é lamentável, isso é triste, mas tudo isso era o projeto que Satanás tinha para com o mundo. E quando acabar esta guerra entre o bem e o mal, e Jesus nos levar para os céus, nós vamos contemplar lá nos céus, no decorrer de 1000 anos, o verdadeiro projeto de Satanás. Nós vamos contemplar na prática ele sozinho aqui na terra, preso e acorrentado. A terra será um cemitério a céu aberto, com cadáveres expostos por todos os lados. Não haverá mais vida alguma na terra, pois a terra vai estar em desolação total, pois este era o verdadeiro plano de Satanás para com o mundo, para com a raça humana. Deus quer salvar a você e Deus quer salvar a mim. Satanás sabe que está derrotado, pois pouco tempo lhe resta. Mas ele sabe também que aqueles a quem ele puder levar para se perder com ele, ele irá levar. E Deus tem o desejo de colocar você de volta às fileiras da salvação. Deus tem um desejo maior de fazer com que você seja salvo e resgatado por Cristo Jesus. Neste momento nós teremos um louvor especial. Neste momento a música aqui vai soar e você vai, aonde quer que você esteja, você vai refletir na mensagem cantada agora. E se em algum momento desta pandemia, nesse período em que as igrejas se encontram fechadas, você sentiu vontade de chutar o pau da barraca, se você sentiu vontade de se afastar de Deus, de desistir deste caminho, eu quero dizer para você, meu irmão, do fundo do meu coração, eu quero dizer para você do íntimo do meu ser, Deus acredita em você. Deus confia plenamente em você. E Ele sabe que você, mesmo falho, mesmo imperfeito, defeituoso, Ele sabe que você é capaz de vencer. Porque se Ele não confiasse em você, Ele não teria sido crucificado na cruz no meio de 2 ladrões. Saiba, meu irmão, que este mundo aqui, ele já não foi fulminado pelo pecado que há, porque você ainda está aqui. Você é a menina dos olhos de Deus. Saiba que nesta guerra cósmica entre o bem e o mal, Jesus ele está de forma ardente. Jesus ele está usando todos os meios, todos os artifícios possíveis para tocar no teu coração e te levar de volta para o Pai.
E o que o apóstolo Paulo fala é que o presente que Deus tem preparado para você lá nos céus, olho humano algum contemplou, ouvido algum ouviu a respeito das magnitudes, das maravilhas que Deus tem preparado para você. Uma vez uma pessoa me perguntou, a gente estudando a Bíblia, ela disse: irmão, no princípio tudo era belo, tudo era perfeito, tudo era maravilhoso, e um anjo, de forma inexplicável, se rebelou contra o seu Criador, fez uma divisão nos céus, levou quase a metade da hoste angélica, fez com que ela caísse. Qual é a garantia que nós temos que quando Jesus levar o seu povo de volta para os céus, quando tudo acabar, qual é a garantia que nós temos que o homem não vai pecar outra vez? Quem nos garante isso? A Bíblia garante. O profeta Naum, no capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: o que pensais vós em relação ao Senhor? Ele, o Senhor, não permitirá que a angústia, que o pecado se levante pela segunda vez. São a marca dos cravos nas mãos de Cristo. Tudo será renovado, tudo será feito novo, mas as marcas dos cravos, na mão, na fronte, do lado, nos pés, vão acompanhar Jesus por toda a eternidade. E quando os redimidos lá nos céus contemplarem aquelas marcas, o seu amor a cada dia vai se quadruplicar por Deus. E aquilo será uma força motriz para fazer com que o pecado não se levante pela segunda vez. Que Deus nos abençoe. E que Deus te abençoe. E que de hoje em diante suas forças sejam renovadas para você prosseguir neste caminho que Deus te oferece. É o meu desejo sincero, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus vê em suas lágrimas força para vencer e ouve seus pedidos. Ele quer te ver crescer, mas sei que é difícil crer. Mas não deixe a tempestade cobrir sua vontade de atravessar as nuvens e viver olhando o horizonte que não está tão longe e esperar no Deus que vai além. Eu vejo em seus olhos o que já vi nos meus. A rima da incerteza que a espera escreveu, Mas sei que é difícil crer. Eu ouço melodias no fundo de um olhar. e oro noite e dia pra Deus te observar, mas sei que é difícil crer. Mas não deixa a tempestade cumprir sua vontade De atravessar as nuvens e viver olhando o horizonte que não está tão
Depois dessa belíssima canção, nós agora vamos orar ao Senhor agradecendo pelo culto desta manhã. Mas só 30 segundos para eu dizer para você que entre todas as crenças fundamentais da Igreja Adventista, a crença mais importante da igreja não é os mandamentos de Deus. É importante, mas não é a mais. Não é o sábado, como muitos acham que é. As pessoas lá fora acham que é o sábado a crença mais importante dos adventistas do sétimo dia. Não é. A crença mais importante dos adventistas do sétimo dia não é a volta de Jesus. Muitos até acham que é a volta de Jesus. Não é. A nossa crença mais importante é mostrar para o mundo quem é Deus. Mostrar o caráter do nosso Criador. E quando a gente vê o cenário do grande conflito aqui na Terra, percebe-se que a crença mais importante é mostrar quem é Deus, porque Deus, Ele é amor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nós te somos agradecidos, Senhor, porque a Tua graça um dia nos alcançou. Um dia nós estávamos nas trevas, perdidos, distante do Senhor. Mas o sangue carmesim de Jesus, vertido na cruz do Calvário, nos purificou. Nos trouxe de volta para o caminho e para os planos que Deus sonhou para conosco. Planos de vida e não de morte. Plano de salvação e não de perdição. Então, Pai Santo, vem com Tua mão poderosa abençoar a cada um dos Teus filhos. Venha ser com os enfermos da Tua igreja que está passando por esse momento turbulento pelo coronavírus. Venha ser com os filhos que estão passando por uma indecisão tremenda na sua fé. Que a Tua graça continue a visitá-los. Que o Teu poder vá de forma veemente resgatá-los. Porque sabemos que o Senhor está voltando. E pouco tempo resta para este mundo. Então, Senhor, nos recebe com o Teu amor em Teus braços. Nos dá a Tua paz. Nos dá um sábado deleitoso e feliz na Tua companhia. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Não porque mereçamos, mas toda a honra, toda a glória, todo o crédito seja dado a Cristo Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Aleluia. Feliz sábado a todos e que vocês tenham um sábado na paz do Senhor Jesus.